Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, sem mais delongas, gente. Nesse vídeo, então, eu vou te mostrar um caminho, um passo a passo aí que você pode seguir de como estudar a língua portuguesa para concursos públicos. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma prova que aparece em quase todos, não vou dizer todos, porque eu já vi prova, né, de concurso que não tinha língua portuguesa, mas tudo bem, né? Então, assim, ó, é uma disciplina que você vai ter que estudar, queira ou não, goste ou não, você vai ter que se preparar, e aí nada melhor que a gente ter um, digamos assim, um norte, né, de como estudar, porque às vezes o pessoal pensa assim, pô, Dani, mas o que que mais cai em prova de língua portuguesa nos concursos? Eu vou te responder, depende da banca, né? Mas vamos lá, nós temos algumas questões aí que são clássicas em termos de prova, né? Tipo crase, questão envolvendo pontuação, orações e assim vai. Então, Dani, eu vou começar estudando crase, eu vou começar estudando orações, eu vou começar estudando pontuação. Pois é, aí vai ter um pequeno problema. Por quê? Porque você já imaginou você começar estudando pontuação. Vamos imaginar que você está há um bom tempo sem estudar língua portuguesa. E aí você começa estudando pontuação, né? Você começa estudando ali um aposto. Para separar um aposto, né? Nós vamos marcá-lo por pontuação. Né? Se ele aparecer isolado ali entre duas vírgulas, nós podemos separá-lo por duas vírgulas, ou ainda parênteses, ou ainda travessões, ou seja, eu posso substituir aquele sinal de pontuação. Tá, mas espera aí. E o que que é o aposto? Como é que eu identifico um aposto? Como é que eu identifico um vocativo? Como é que eu identifico uma oração subordinada adverbial deslocada? Percebam, gente, que para que vocês possam identificar de fato, entender por que que estão utilizando aquele sinal ou aqueles sinais de pontuação naquele momento, vocês precisam dominar outras coisas previamente. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Qual seria, digamos assim, um caminho legal, né, que eu sugiro e que eu utilizo com os meus alunos nos meus cursos para que você possa dominar aí a nossa querida língua portuguesa. Beleza? Então vem comigo, vamos lá, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com você que nós vamos escrever bastante. Bastante não, mas um pouco, tá? Então vamos lá, tá aqui, peguei meu quadro e vamos escrever um pouquinho porque eu não consigo não escrever, tá, gente? Então olha só, vamos lá, tá? Quais são, né, digamos assim, os tópicos que eu estudaria, tá? Qual é o caminho que eu seguiria? Então a primeira coisa, tá? A primeira coisa, eu começarei estudando a parte de fonologia, fonologia, tá? Por quê? Primeiro, porque ela não tem pré-requisitos, digamos assim, tá? Para que eu entenda a parte de fonologia, eu não vou precisar aí, né, recorrer a outros conhecimentos gramaticais, tá? Talvez uma ou outra coisa ali de divisão silábica, mas que a gente acaba trabalhando justamente na fonologia também. Então, lá na fonologia, quando você trabalha dígrafo, quando você trabalha, né, encontros vocálicos, tipo ditongo, tritongo, hiato, tudo isso está aqui. Aliás, a fonologia, muitos aspectos da fonologia vão te auxiliar depois lá na acentuação gráfica, na acentuação. Então, a acentuação, eu nem vou chamar de item 2, eu estudaria a acentuação logo ali junto à fonologia e a acentuação gráfica, tá, gente? Por quê, Dani? Porque, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Daqui a pouco eu te diria assim, ó, por que que a palavra história, por que que a palavra história é uma palavra acentuada? Aí os gramáticos aqui no Brasil vão dizer para você o seguinte, ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, ó, eu preciso saber identificar que isso aqui é um ditongo crescente e que, portanto, história é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ou seja, ditongo é um aspecto que a gente estuda lá na parte de fonologia, tá? Mas eu estou trazendo esse conhecimento da fonologia ali para a parte de acentuação gráfica, tá? Então, eu estudaria a fonologia e a acentuação, primeiramente, tá? Depois, o que que eu estudaria? Eu passaria para aqueles aspectos ortográficos, tá? Então, vamos colocar aqui, número 2, podemos chamar de ortografia, não que, pessoal, não que, tome cuidado, tá? Não que ortografia.
tá? Não que a acentuação não seja ortografia, ela também está dentro dos aspectos ortográficos ali, tá? A escrita adequada, a escrita correta de determinadas palavras. Mas quando a gente fala em ortografia, nós temos alguns itens importantes aqui, além da acentuação. Eu destacaria para você o uso do hífen, quando usá-lo, quando não usá-lo, tá? E eu ainda destacaria também aquelas palavras que também estão dentro daquela parte de significação e semântica, mas eu colocaria aqui, junto desse estudo da ortografia, eu colocaria também o estudo de homônimos e parônimos, tá? Então, homônimos e parônimos, que normalmente vem lá na parte de semântica, tá? Então, quando vem lá com sinonímia, antonímia, hipônimo, hiperônimo e assim vai. Mas eu aproveitaria para estudar aqui, tá? Uma coisa muito importante, você não pode estudar, né? Você não pode deixar de estudar, você que está se preparando para concurso público, é estudar a grafia dos porquês, tá? Grafia dos porquês. Lembrar, né? Quando que o porquê é separado e com acento, quando que ele é separado sem acento, quando ele é junto com acento, quando ele é junto sem acento. Por exemplo, aqui eu escrevi porquês junto e com acento, porque nós temos um substantivo. Eu estou substantivando, é o estudo dos porquês, os porquês, né? E percebe-se isso até pela pluralização. O porquê substantivo é sempre junto e com acento circunflexo, tá, gente? Então, eu estudaria tudo isso aqui na parte de ortografia. Ainda na sequência, eu estudaria a parte de morfologia. Morfologia. A parte de morfologia, pessoal, é aquela parte que vai trabalhar com processo de formação de palavras, não só o processo, né, mas as partes que compõem uma palavra, os seus morfemas, ou seja, radical, vogal temática, vogal ou consoante de ligação, desinências, etc, tá? Além dos processos, né? Então, na verdade, ela trabalha aqui estrutura e processo de formação de palavras, tá? Estrutura, seria tudo isso que eu citei agora, processo de formação de palavras, aqueles processos que vocês conhecem muito bem, tá? Quais, Dani, que eu não lembro tão bem assim? Vamos lá, derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva ou deverbal, imprópria e assim vai, tá bom? Muito bem, tá? Processos aí de derivação, nós temos também de composição, justaposição, aglutinação, tudo isso está aqui na parte do processo de formação de palavras. E a morfologia, aqui você também vai ter um estudo um pouquinho mais longo, acerca das classes gramaticais. Classes gramaticais. Aliás, eu diria que mais importante que o estudo das classes gramaticais é você lembrar que hoje nós estudamos o emprego das classes gramaticais. Ou seja, não basta eu lembrar o que é um substantivo por origem, tá? Eu tenho que lembrar como que num determinado contexto aquela palavrinha é utilizada como substantivo, tá, gente? Bom, aí aqui nós estudaríamos todas as classes gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, conjunção, interjeição, verbo, etc, tá? Então, acredito que eu não tenha esquecido, né, de nenhuma preposição, foi, enfim, né, todas as nossas categorias aí gramaticais, as classes gramaticais. Até porque o estudo das classes gramaticais, ele é pré-requisito para que você entenda o item 4. O item 4 do nosso estudo, pelo menos de novo, eu aconselho nessa ordem, é o que a gente chama de sintaxe, tá? E aí, pessoal, tomem cuidado, porque na sintaxe entra muita coisa, desde a parte de, vamos lá, né, oração, desde a parte de funções sintáticas, passando por regência, por concordância, por colocação, e assim vai. Então, dentro da análise sintática, vocês vão estudar, por exemplo, primeiramente, as funções sintáticas, lembra? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e assim vai. Aliás, uma coisa legal e interessante, você vai perceber que, nesse momento, você, quando estiver estudando análise sintática interna, que são as funções sintáticas, você vai perceber que vai ser muito legal ter passado pelas classes gramaticais antes. Por quê?
quando eu pego uma frase do tipo, vou digitar aqui que fica melhor, fica mais rápido, tá? Vamos colocar assim, ó, tá? Vamos lá. O feliz chegou, tá? Nesse momento aqui, você vai ficar muito feliz, tá? Muito feliz de ter estudado classes gramaticais e seus empregos antes. Sabe por quê? Porque você vai identificar, por exemplo, que dentro desse contexto, o feliz chegou, o feliz é o sujeito da nossa oração. E por ele ser o sujeito da nossa oração, o núcleo de um sujeito é sempre um substantivo ou um termo substantivado. Ou seja, aquele feliz ali, dentro daquele contexto, não é um adjetivo, ele é um termo substantivado, exercendo função sintática de sujeito. Ou seja, você precisa, para entender bem a sintaxe, ter passado antes, pessoal, pelas classes gramaticais. Não faça isso de, eu vou começar direto pelas funções sintáticas, eu vou começar direto pela parte de orações. Não faça isso, não tem porquê, tá? O que eu falo para o pessoal, eu costumo dizer que o nosso estudo da língua portuguesa é como se fosse uma grande escadaria, que você vai subindo degrau por degrau. Ou ainda, você pode pensar que é um grande quebra-cabeça, que você vai encaixando uma peça, depois a outra e tal. Não adianta eu querer, né, colocar uma primeira peça e depois colocar a 56ª peça. Não vai fazer muito sentido. Então, a gente tem que ir degrau por degrau, beleza? Ainda dentro da sintaxe, aliás, a parte mais extensa aí do nosso estudo, além das funções sintáticas, depois vocês podem passar para o estudo das orações. Estudo das orações. Famoso, né, estudo da análise sintática externa. Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Aí aqui entram as orações coordenadas, sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, oração subordinada, adverbial, causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, proporcional, final e temporal. Faltou a conformativa ainda, se eu não me engano. São as 9 orações subordinadas adverbiais. 6 orações substantivas, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Não esquecendo das 2 orações adjetivas, né? Que são oração subordinada adjetiva restritiva e explicativa, totalizando 22 orações que você vai estudar, meu querido aluno, minha querida aluna. Pois é, tá? Mas, de novo, para que você consiga entender, para que você não saia decorando, vai ser de extrema importância que você tenha entendido muito bem funções sintáticas. E para que você entenda muito bem as funções sintáticas, vai ser de extrema importância que você tenha passado e bem pela parte do emprego das classes gramaticais. Então, não te preocupa, faz isso que eu estou te dizendo. Se você dominar bem a parte de classes gramaticais, vai ficar muito mais fácil dominar a parte de funções sintáticas. Dominou funções sintáticas, vai ficar muito mais fácil a parte das orações. E aí, depois, o céu é o limite. Por quê? Porque daí os outros tópicos que você vai estudar dentro da sintaxe, todos eles levam um pouco em consideração tudo aquilo que você já passou, a parte de orações, a parte de funções sintáticas. Então, por exemplo, pontuação, eu costumo dizer, gente, que pontuação, o estudo da pontuação é análise sintática pura. Sabe por quê? Porque você diz assim, ó, não se separa sujeito de verbo, verbo de complemento por meio de pontuação. E verdade, não se separa sujeito de verbo, verbo de complemento por meio de pontuação. Mas eu preciso saber identificar o sujeito, o verbo e o seu complemento, que são os objetos. Adjunto adverbial deslocado de grande porte será marcado por pontuação obrigatoriamente. Putz, eu não chego nem no deslocado ou nem no grande porte se eu não sei o que é um adjunto adverbial. Tudo isso é pontuação, mas percebam que eu estou utilizando termos que a gente utiliza na parte, no estudo da análise sintática interna, tá? Não só interna, externa também. Tá bom? Depois da pontuação, aí tu podes ali estudar, por que não, concordância. Concordância, tanto a nominal quanto a verbal. Tá? Por exemplo, na nominal, você vai precisar e muito saber diferenciar o adjetivo do advérbio. Quer ver? Adjetivo do advérbio. Por exemplo,
Se eu digo para você uma palavrinha clássica aqui, tá? A palavra obrigado. Pessoal, obrigado é um adjetivo. O resto você já sabe. Se você estudou classes gramaticais. Como assim, Dani? Porque se eu estou te dizendo que obrigado é considerado um adjetivo, é porque ele é variável, ele vai concordar com o substantivo ou o pronome que ele modifica. Então, por isso que eu tenho obrigado, obrigada, obrigados e obrigadas. Olha que coisa legal. Da mesma forma que, num determinado momento, o prof vai te dizer assim, ó, a expressão em anexo é uma locução adverbial. Se em anexo é uma locução adverbial, ele está te dizendo que aquilo ali é invariável, que em anexo é sempre em anexo. Então eu digo, a carta segue em anexo, as cartas seguem em anexo, os documentos seguem em anexo, e o documento segue em anexo, porque em anexo é uma locução adverbial. Isso a gente estuda lá na parte de concordância nominal, além de várias outras coisas, né? Tá? Então, concordância verbal e nominal também está dentro da sintaxe. Uma outra coisa que também está dentro da sintaxe é a regência. Regência. Tanto a regência verbal quanto a regência nominal. As duas. Tá? Por exemplo, crase. Eu colocaria crase aqui também, porque o estudo da crase também é estudo de regência. Né? Se o verbo pede ou não pede a preposição a, é a primeira coisa que eu tenho que analisar para ver se vai crase. Então, aqui, junto do estudo da regência, eu já colocaria para você também o estudo da nossa querida crase. Tá? Depois, pessoal, aqui ainda a gente pode colocar a colocação pronominal. Colocação pronominal. Lembra de próclise, mesóclise e ênclise? Só para que você tenha uma ideia, olha só. Porque, de novo, eu estou te mostrando um caminho a ser seguido para o seu estudo de língua portuguesa, e eu gosto de justificar. Quando a gente estuda colocação pronominal, muita gente diz, mas, ô Dani, não é só decorar próclise, mesóclise e ênclise, decorar os casos. Vamos lá, eu vou pegar um exemplo aqui da mesóclise. Tá? O que é mesóclise? Mesóclise é quando eu utilizo o meu pronome oblíquo ato no meio do verbo. Olha como já começa. Pronome oblíquo ato no meio do verbo. Se eu não sei o que é um pronome oblíquo ato, eu já me perco. Pois é, mas os pronomes oblíquos átonos você estudou lá na parte de classes gramaticais, na parte dos pronomes. E então, se você já estudou, aí fica mais fácil. Se você não estudou, já começa errado a coisa, né? Pois é, tá, mas aí tudo bem. Então, é um pronome obliquado no meio do verbo. Far-se-ão, dar-te-ia, levar-te-ei, coisa linda, maravilhosa. Quando que eu uso a mesóclise? Quando o meu verbo estiver no futuro. Tanto futuro do presente, quanto futuro do pretérito. Tá? Onde é que você estuda tempos verbais mesmo? Tempos e modos verbais dentro das classes gramaticais, dentro do estudo dos verbos. Aí você estuda modo verbal, tempo verbal e vozes verbais. Se você já estudou, fica muito mais fácil você entender colocação pronominal, entender por que eu falo levar-te-ei e não levarei-te, né? Tá? Por quê? Porque eu uso a mesóclise quando o meu verbo está no futuro e não há uma partícula atrativa. Aliás, outro detalhe aqui, né? Por exemplo, nós vamos utilizar a chamada próclise, que é o pronome antes do verbo, quando nós tivermos ali uma partícula atrativa. Quais são as partículas atrativas? Várias palavrinhas. Dentre elas, as conjunções subordinativas. Onde é que você estudou isso mesmo? Você estudou lá em classes gramaticais, nas conjunções, ou ainda estudou nas orações previamente? Então, vai ficar muito mais fácil para você entender. Por isso, eu acho esse caminho um caminho muito mais lógico, tá, gente? E, por último, não poderia deixar de citar aqui, né, pessoal, a última coisa que eu estudaria e não deixaria de estudar para você que está se preparando para uma prova é a parte de interpretação e compreensão de texto. Parte importantíssima aí de qualquer prova de língua portuguesa. Claro que você que está se preparando para um concurso público conhece bem a banca a qual você está se preparando, para a qual você está se preparando, tá? Algumas bancas são mais, aspas, gramatiquentas, fecha aspas, outras nem tanto, outras dividem um pouquinho melhor, aí depende muito da sua banca, tá? Mas é de extrema importância, sim, que você esteja, né, aí no, digamos assim, em dia com a parte de interpretação de texto. Então, eu colocaria aqui
na nossa listinha, número 5, interpretação. Opa, vamos pegar um verdinho aqui. Interpretação de texto. Interpretação de texto. Paramos por aí, Dani? Não. Porque dentro da interpretação de texto, eu destacaria para vocês aqueles estudos relacionados aos aspectos das linguagens. Por exemplo, funções da linguagem, eu colocaria aqui. Vícios de linguagem, eu colocaria aqui. Figuras de linguagem, eu colocaria aqui. Tá, gente? Por quê? Porque como tudo isso aqui tem muito a ver com o uso da língua, intencionalidade semântica, etc., tipologia e gênero textual, que eu também vou colocar aqui, evidente, né? Tipologia, então os tipos e os gêneros textuais, né? Então pegar ali, por exemplo, textos, a tipologia dissertativa, a tipologia narrativa, descritiva, injuntiva, dialogal, e os gêneros dessas tipologias, como um romance, um conto, um mini-conto, uma crônica, e assim vai. Tá? É de extrema importância, primeiro, porque isso aqui vai te ajudar muito na compreensão e interpretação do seu texto, e outras, né, e outro detalhe é que hoje em dia nós temos várias outras questões relacionadas aí a texto também, que a gente pode dizer que é uma mescla, né, de gramática com texto, mas muitas coisas relacionadas aí aos aspectos, né, semânticos e literários, né, gente, que é a parte de funções da linguagem, lembra? Função poética, fática, metalinguística, etc. Os vícios, que são, né, um vício da linguagem é aquilo que para a gramática é um erro, é aquilo que a gente usa no dia a dia, de repente, mas que para a gramática é um erro. Por exemplo, uma colocação pronominal inadequada. Quando você, bem faceiro, serelepe, pimpão, pega e manda uma mensagem para sua amada, dizendo amor, vírgula, te amo. Olha que coisa linda, né, pessoal? Pois é, mas está errado. Ai, Dani, tu que tem dor de cotovelo, deixa eu mandar isso para ela. Não manda, não manda assim. Fala assim, ó, amor, vírgula, amo-te. Porque após pontuação a gente usa a ênclise. Se você utilizar uma próclise, tipo amor, vírgula, te amo, você está cometendo um vício de linguagem, chamado de solecismo por colocação. Que legal, né? Que bacana. As figuras de linguagem, né, pessoal, muito relacionadas aí aos textos, né, porque valor denotativo versus valor conotativo, né, o sentido não mais literal, mas o sentido figurado, tá? E por último, as tipologias e gêneros textuais que eu já falei, tá bom? Então, esse aqui seria o caminho que eu te traria aí para os seus estudos de língua portuguesa. Eu acho que é um caminho muito mais lógico, é um caminho que você, de fato,